Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 15 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco esse programa estará em podcast e logo mais tem reprise desse programa de hoje na Plena TV. São 7h08 em Campos. Muito bom dia. Vamos às principais informações, alguns destaques também das informações aí do fim de semana, um balanço aí dos últimos acontecimentos e as informações todas para você começar bem antenado aí já no início desta manhã, início de semana. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia tem mínima prevista de 18 graus, máxima de 27. Agora faz 20 graus aqui no centro de Campos, com o tempo bom. Tem sol, hoje não tem previsão de chuva também. No programa de hoje nós vamos falar bastante sobre cultura, sobre algumas ações importantes e também com ferramentas importantes para o fomento da cultura. Vamos conversar com o Antenor José de Oliveira Neto. Antenor Oliveira, ele é gestor de cultura e educação do SESI, Firjan, e vem para conversar conosco sobre a reabertura, inclusive, do Teatro do SESI em Campos. Foi fechado no período da pandemia, né? E com isso aproveitou-se também para reformar, para mexer em vários pontos ali. Vamos falar sobre as ações na área cultural, as qualificações e ferramentas para esse fomento da cultura e também da educação nas 17 escolas da rede do SESI no estado do Rio de Janeiro. E, claro, evidente, a programação de maio também e dos próximos meses aqui para a nossa cidade. Antenor, já vou trazer o seu bom dia, mas de antemão te agradeço aí por estar conosco nesta manhã. A gente depois dessa pandemia, aprendeu aí a usar o Skype, o que facilitou, como no seu caso, você está no Rio de Janeiro e a gente aqui batendo um papo ao vivo com os ouvintes da Folha FM. Então já vou trazer o seu bom dia. Rapidamente uma passada aqui então pelas manchetes do jornal e do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre de tudo que te faz bem. No jornal Folha da Manhã, destaque de capa: Frederico projeta a reeleição de Vladimir no primeiro turno. O Frederico, vice-prefeito de Campos, foi o nosso entrevistado na sexta-feira e ele fala aqui no jornal Folha da Manhã, né, destaque para essa entrevista: Paes não vê outra liderança para levar a eleição ao segundo turno. Pacificação e força política avaliadas também pelo vice-prefeito. E parcerias com o Estado e a Alerj por SEASA e o avanço na saúde, um balanço aí desses últimos meses do governo Vladimir. Destaque ainda no jornal Folha da Manhã: parceria, prefeito Vladimir assinou um protocolo de intenções bilateral com empresários chineses. É o potencial econômico que trouxe aí um grupo da China para investimento em energia fotovoltaica, isso na casa de 150 milhões de reais de investimento para os próximos meses em Campos.
Ainda, tapumes começam a ser retirados em avenida. É a 15 de novembro que foi interditada por conta do rompimento do dique ali no início do ano, e a obra que tinha previsão para ser entregue em maio deve ser agora entregue em junho, mas ainda sem bater o martelo no dia exato. Na Folha da Manhã ainda, piso nacional, professores do estado em greve a partir desta quarta-feira agora. Então, mesmo com o anúncio do piso nacional, que é mais de R$ 4.000 para os professores da educação, os professores da rede estadual de educação, mesmo assim, eles já declararam aí greve e início na próxima quarta-feira. No jornal Folha da Manhã, Caio retira móveis da casa da ex-mulher e Justiça manda devolver. A denúncia foi parar na DEAN. Padre Hélio Ataíde morre aos 87 anos. Mercado pessimista com Lula e também com Bolsonaro, página 4 no ponto final do jornal Folha da Manhã, esses e outros destaques também aí da política. No portal folha1.com.br, aliás, final de semana violento no trânsito aqui na cidade e na região, né? Vários acidentes e, infelizmente, trágicos, né? Por exemplo, homem morre em acidente entre carro e caminhão na RJ 216, Campos Farol. Acidente aconteceu na manhã de domingo, próximo ao Hospital São José. Um outro acidente, mulher morre e mais 2 pessoas ficam feridas em grave acidente na 28 de março. O carro bateu na ciclovia e em seguida tombou em frente ao antigo estádio do Americano. Land Rover colide em poste na Avenida Liberdade em Gruçaí e com impacto o poste quebrou no meio e imóveis ficaram sem energia. Motociclista cai da ponte Leonel Brizola no meio da Avenida no Jardim Carioca. Meu Deus, em Guarulhos. A moto foi encontrada em cima da ponte e a vítima foi levada para o Ferreira Machado. Lula, Haddad, Tarcísio e Bolsonaro aos olhos do mercado. A pesquisa Genial Quaest avalia a política econômica de Lula e Haddad, além de nomes da oposição. Loja Casa e Vídeo é alvo de tentativa de furto em Campos. Um homem foi detido após ser flagrado por câmeras de segurança na área externa. PM encontra outra granada em São Francisco e aciona esquadrão antibombas. Mais uma granada encontrada em São Francisco. A coisa em São Francisco tomou um vulto aí que não pode mais ser ignorado pelas autoridades, hein? Campos Atlético empata com o Itaboraí, Profute, pela Série C do Rio. Energia fotovoltaica é aposta em Campos. O Americano também cedeu o empate ao Rio Ostrense no sábado, jogando em casa, jogando no estádio Ari de Oliveira e Souza. São esses os destaques, pelo menos alguns deles, que estão lá no portal folha1.com.br, entre outras informações que você pode conferir aí a todo instante. Bom, programa de hoje vira aí a chave para a cultura. Vamos falar um pouco de coisa boa, vamos falar de realizações, vamos falar de uma nova fase também do Teatro SESI em Campos, vamos falar de cultura, que é a forma de levar conhecimento, levar entretenimento para a população, e por isso temos aqui o Antenor José de Oliveira Neto, que é gestor de cultura e educação do SESI. Antenor, muito obrigado por estar aqui conosco a esse horário, a gente sabe da sua agenda, e de antemão, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Cláudio, é um prazer estar aqui na Folha da Manhã com você, acordar, né, falando de cultura, um panorama aí também que você passa sobre a cidade, o Brasil, e
o assunto quando é cultura, eu acho que é sempre bem-vindo e cabe uma reflexão, né, para a gente na sociedade. E é um direito, né, acima de tudo, garantido na Constituição, e a gente está aqui fazendo a parte que nos cabe nesse latifúndio. Me deu uma crise de tosse que eu acho que o ar secou aqui, a garganta. Peço desculpas a você e aos ouvintes. Cara, sem dúvida nenhuma, eu falava mais cedo com você que eu sempre comento que porque político não investe em cultura porque não dá voto. Mas eu mesmo respondi, né? Não dá, mas tira voto. É uma situação assim, bem complicada essa coisa de cultura no Brasil com o apoio das forças públicas, né? do poder público. E aí vem a questão do SESI, Senai, Firjan, que faz essa cultura e que promove esse tipo de encontro e promove com qualidade, que assim é muito bacana se ver o nível de qualidade que vocês têm, o rigor que vocês têm, é uma coisa impressionante, né, Antenor? É verdade. O SESI acredita na cultura, não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico é importantíssimo para a cultura. Se observarmos que a economia da cultura e as indústrias criativas movimentou, né, mais de 230,14 bilhões em 2020, né, o que equivale hoje a 3,11% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Então, se você comparar, por exemplo, com o setor automotivo, né, que respondeu por 2,1%, então, mas eu sempre acredito que os dados econômicos eles são consequência de uma ação, né, e um trabalho bem feito. Então, quando a gente olha não na política pública, mas daquilo que o SESI promove dentro do programa de cultura, os números eles são sempre uma consequência de uma trajetória, de um trabalho. A gente trabalha hoje dentro do programa de cultura com 3 importantes pilares. Um que está ligado à programação artística e fomento às artes, seja através dos nossos editais ou através da programação da força local, da programação cultural da rede de teatro SESI, porque é muito importante também a gente pensar nesse aspecto do ponto de vista do desenvolvimento da cultura também local. Um outro ponto importante, que são quando a gente fala a cultura na perspectiva da formação, né? Então, hoje a gente trabalha dentro da área de formação com 2 importantes núcleos. Um, com um programa e projetos dentro do currículo e também extracurricular das 17 escolas do SESI espalhadas pelo Estado, porque a gente acredita que cultura também é educação de uma forma criativa, provocativa, reflexiva do aluno na experiência com a arte, né? E isso não significa que o aluno vá ser um artista, ele pode até ser um artista, mas essa experiência traz para ele outras compreensões de diferentes visões de mundo. E, dentro ainda da formação, o SESI tem um programa de educação continuada em cultura gratuito para a sociedade, onde a gente oferta cursos de diversos segmentos e linguagens, quer dizer, desde as linguagens artísticas até a parte técnica de gestão, produção. E um terceiro pilar, que para a gente também se você observar, ele está costurado com os outros 2, que é cultura e economia criativa. A Firjan tem um conselho empresarial da indústria criativa, formada por empresários de diversos segmentos, para pensar, desenvolver cada um desses setores, essa cadeia produtiva da cultura, também influenciando, fazendo interlocução com as políticas públicas, né? Temos uma pauta legislativa, tanto
no governo, na esfera do governo federal, estadual e municipal, pensando no desenvolvimento econômico de toda essa cadeia produtiva, não só da cultura, mas das indústrias criativas como um todo. Não, e é impressionante essa coisa, né? Essa esteira de trabalho que vocês colocam à disposição, que vocês oferecem para a população, e aí entra o nosso programa, outros programas parecidos com o nosso, que oferecem à população o conhecimento que forma esse elo, né, entre vocês e o artista, porque eu percebo que falta um pouco de conhecimento em boa parte também dos artistas para acessarem essas ferramentas. E já que você começou a tocar no assunto, eu acho muito válido a gente tentar esmiuçar um pouco mais esses 3 pilares que você falou. E você falou uma coisa interessante, abrindo aqui um parêntese. A cultura gerou mais força no PIB do que a fábrica, a indústria automobilística, né? Aí me veio na hora, o brasileiro é apaixonado por carro. Acho que nós vamos ter que trocar esse slogan. E que bom, o brasileiro é apaixonado por cultura. Quer dizer, ainda nem tanto, pelo menos já é um bom começo a gente ter números assim, e eu sou apaixonado por números, porque números mostram a gente o caminho que a gente está seguindo e qual caminho seguir, que é melhor ainda, né? Então, nesses 3 pilares aí que você começou já a tocar, vamos inverter essa pauta aqui. Deixa a gente falar da reabertura do teatro e de outras ações aqui para a cultura na região. No próximo bloco, vamos falar desses 3 pilares, e eu gostaria muito que você começasse a falar, por exemplo, você disse que tem aí um programa para a rede de teatros do SESI. Só para o início agora de 2023, esse ano, você lançou edital com mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, né, de reais. Ó, se você perceber, o Antenor, a Prefeitura de Campos arrecada aí na melhor perspectiva, na melhor expectativa de faturamento para esse ano de arrecadação, 3 bilhões. Então, olha só o nível que você está, só para te dimensionar. E olha que Campos é uma cidade campeã em arrecadação em relação aos outros 5.570 municípios, né, do país. Pois é. Me fala um pouco sobre esse pilar especificamente desses projetos, e me parece que desse edital de 2 milhões e meio, e me parece que você já tem aí 70 projetos aprovados. Isso. A gente lança anualmente o edital, porque acho que é uma forma democrática e transparente da gente poder avaliar e fazer uma curadoria artística dessas propostas para circular pelo Estado, e para garantir também essa lisura, a gente conta aí com um corpo de analistas, pareceristas de diversos segmentos da sociedade civil para que eles possam avaliar esses projetos nas diferentes linguagens. Então, essa missão foi dada, a gente recebeu mais de 800 projetos para serem selecionados 70, ou seja, é difícil, né, você ter que fazer escolhas. Tinham muitos projetos de qualidade, são projetos em 2 categorias, inéditos e não inéditos. Nos projetos inéditos, eles contemplaram as artes cênicas, né, teatro, circo e dança, músicas e artes visuais, né, com as artes visuais com fotografia, e as linhas dos projetos não inéditos contemplam espetáculos de teatro adulto e infantil que já tiveram suas montagens e já se estabeleceram, foram consagrados aí por uma parte do público, e que aí a gente leva a circulação desses espetáculos, bem como também projetos ligados à literatura também. No teatro e no circo e dança, os artistas participaram também. Esse é um grande diferencial do nosso edital. Além da gente
investir o recurso nesses projetos de apresentações, a gente também quer potencializar o trabalho desses artistas. Então, a gente, nos projetos Talentos da Música e Talentos do Teatro, onde a gente abriu para vários artistas então, do estado inteiro, a gente também contou com uma residência artística para que eles dessem ainda um upgrade, vamos dizer assim, nas suas montagens. É uma forma também da gente instrumentalizar, formar esses artistas. Então, a gente teve aí esses editais dessas linhas todas que eu te falei, foram 70 projetos selecionados que começaram já a circular pelo Estado, né? A gente tem uma rede de 6 teatros pelo Estado, e Campos também, obviamente, foi contemplado com esse edital. A gente acredita muito que quando você promove um edital com critérios definidos, além da lisura, isso também abre uma diversidade de diferentes olhares na seleção desses projetos para ofertar isso para a sociedade. Então, esse investimento foi importante, não só do ponto de vista econômico, mas que ele traduz aí uma diversidade de gêneros, de estilos e de diversos projetos culturais. Eu quero registrar aqui, antes de voltar aqui para te fazer a próxima pergunta, em nossa página no Face, várias pessoas aqui já com bom dia, cumprimentando a gente, e dentre elas está a Graziela Escocar, que é a diretora aqui do Museu Histórico de Campos, está aqui nos acompanhando. E ela teve lá na reabertura também, estava registrando aqui o depoimento dela, a Graziela, sabe, diz que mulher é sexo frágil, né? É porque não conhece aqui as mulheres campistas. Graziela é uma das que a gente tem aqui, expoente na luta pela cultura, na luta pela nossa história, que aliás impressionantemente não está na grade curricular dos nossos alunos, infelizmente. Mas quem sabe um dia os caras, né, põem a cabeça para funcionar. Porque eu não consigo entender como que eu vou ter valorização da minha cidade se eu não conheço a minha história. Acho que eu sou meio... Fernando Montenegro diz, né, um país sem cultura, ele não cria identidade, ele é só uma fronteira, né? Eu guardei essa frase, exato, tem toda a razão, faz todo sentido. Se ela falou isso, imagine eu. Tadinho de mim, ter que ficar e concordar, e claro, já teve época aqui bem pior, sabe? Porque não só a gente não falava da nossa história na grade curricular da rede pública municipal, como a gente falava da história do Paraná. Eu acho legal a história do Paraná, acho fantástica a história do São Paulo, Paraná, de todos os estados que nós temos, mas no caso é mais interessante a gente conhecer a nossa história primeiro, né? Infelizmente não se tem uma vírgulazinha aí da história de Campos, e se você parar para ver e conhecer a história de Campos, você fica fascinado, você fica impressionado, e a gente sai daqui muitas das vezes para conhecer história, para conhecer patrimônios arquitetônicos, culturais, enfim, em outros estados, que também não sou contra, vale a pena, vamos conhecer tudo. Agora, a gente conhecer primeiro o nosso. E você falava sobre esse primeiro pilar aí que a gente está desenvolvendo aqui o nosso raciocínio, que é um programa para a rede de teatro do SESI. 70 projetos aprovados. Você quer pelo menos detalhar alguns deles que te chamou aí a atenção, que te chamaram a atenção? Que você achou interessante? São muitos aqui, né? Mas eu posso te dizer que a gente teve recentemente projetos que já começaram a circular, né? Mas a gente tem, por exemplo, um musical que eu acho que é uma grande contribuição para a história da música, do samba, que é o musical Leci Brandão, Na Palma da Mão, né? Leci, que é uma das mais ilustres cantoras do samba, respeitada e aplaudida, né? E ela é símbolo de uma resistência de luta
contra toda forma de discriminação, racismo. Ela vai estar circulando em breve aqui também em Campos, né? A gente teve também um espetáculo que aborda a questão racial também, que é Meus Cabelos de Baobá, né? Que conta uma história milenar da identidade negra de uma rainha africana, né? Então, acho que, além do caráter artístico, é pedagógico esse espetáculo, né? E vamos ter aí, a gente teve na música, na programação especial de música, a gente teve recentemente, aí, essa semana que passou agora, Marcelo Genesi, no Teatro de Campos. Enfim, são vários projetos bacanas que a gente vai ter ao longo do ano para poder a plateia se deliciar, e sempre projetos que, de alguma forma, contam e refletem também um pouco das urgências da sociedade, e isso cabe todos os gêneros do teatro, da dança, enfim, de todas as áreas da cultura, né? E a gente tem muitos espetáculos também voltados para o público infantil, porque é importante a gente observar que o público infantil, ele acaba formando os pais, porque a criança não vai ao teatro sozinho. Então, até o pai e a mãe, que não necessariamente que construíram o hábito de ir ao teatro, ao mesmo tempo que você forma novas plateias através do público infantil, você também cria uma experiência interessante com os pais. A gente tem relatos aí de pais que, ao levar o filho no teatro, observou que tinha uma programação adulta que voltou na semana seguinte, né? Então, é uma conjugação bem interessante se a gente pensar. E um espaço como o teatro é transversal a tantas possibilidades, né? Que eu acho importante, é um programa sempre importante para a família como um todo. Você consegue visualizar essa nova geração? Porque eu também tenho exemplos assim na família. Tem peça infantil aí que a netinha quer ir, todo mundo vai e é uma festa realmente. Essa incidência da cultura teatral em muitas famílias vem, como você disse aí, como porta de entrada pelas crianças. Porque essa geração agora é meio complicada com coisa de internet, essa questão toda. Há muita crítica com relação a isso, talvez da nossa geração ou de outras gerações, mas você traz aí uma informação interessante e você consegue, como profissional da cultura que você é, conhecedor e com a sua experiência, e hoje gestor de cultura de uma importante rede e de um dos estados mais importantes da federação. Você consegue visualizar aí, porque isso tudo é interessante a gente falar, porque dá uma luzinha no final do túnel, né? Para essa juventude. Você consegue visualizar um interesse maior pela cultura dessa nova geração? Eu acho que temos alguns desafios aí, mas se a gente olhar o período da pandemia, talvez as pessoas não tivessem tanta noção, mas eles consumiram muita cultura, né? O isolamento social, se ao mesmo tempo trouxe esse afastamento, né, da arte, do encontro, né, com outras pessoas, ele possibilitou um encontro mais intenso no consumo das artes, seja através da literatura, né, pessoas que passaram a ler mais, e aí vai desde o livro físico até os livros virtuais, os filmes, né, o streaming teve um crescimento enorme, com filmes, com séries, os shows que eram transmitidos online e os próprios espetáculos de teatro que fizeram essa conjugação do audiovisual com o teatro. Nesse período, eu acho que, apesar do mundo digital ser uma outra experiência, ela também revelou uma democratização e uma oportunidade dessa nova geração ao acesso, né? Porque quando você está num espaço onde você está isolado, você precisa criar estímulos, né?
Então, talvez tenha sido um período onde esses jovens, esses adolescentes puderam também ter uma experiência, vamos dizer assim, com algum tipo de consumo com a arte, né? Ainda que no mundo digital, no mundo virtual, isso criou uma aproximação. Tem uma lacuna aí que eu acho que é o adolescente. Se você observar o estímulo da criança no universo das artes, ele é mais fácil, né? E aí você tem aí uma lacuna de quando esse jovem, essa criança, né, na verdade, vira um adolescente com interesses, por exemplo, no teatro, né? A dramaturgia de teatro precisa intensificar mais esse público adolescente. Você tem espetáculo infantil, você tem espetáculo adulto, esse meio do caminho aí, acho que é um desafio para a dramaturgia, para os escritores, para as produções também criarem algum tipo de investimento. O mundo virtual, ele também deve ter um certo valor à medida que as novas ferramentas e novas tecnologias também estão à disposição da arte. O que eu acho é como lidar com isso e como você realiza essa experiência sem desconsiderar o que tivemos até aqui, vamos dizer assim, de tradicional, porque tem um aspecto que eu acho que não substitui, uma coisa não deve substituir a outra, e nem elas não são incompatíveis, elas podem ser complementares. Um exemplo disso foi o teatro na pandemia online. Mas o teatro também, e os espaços culturais, de modo geral, ele promove uma socialização que durante a pandemia as pessoas não tiveram. Então, essa necessidade de você ocupar espaços públicos, ocupar centros culturais, ir ao teatro, ir ao cinema, ir a um museu, ir a um centro cultural, ele pode ser motivado por uma das vertentes da arte. Mas a arte pressupõe a arte do encontro, da socialização, de estar com o outro, né? Até o momento em que você sai de um espetáculo, né? Quando você pensa assim, vou comer a pizza, é o momento de você dividir o que você está pensando sobre aquele determinado tema. E a tecnologia, ela vem a somar com uma possibilidade, uma nova possibilidade também de você ter experiência com a arte. Mas eu acho que não substitui, não. Eu sempre acho que a tecnologia ela tem que estar a favor de. Ela não é o centro, né? Ela está ali, então vamos utilizar a tecnologia a favor da arte, a favor da medicina, a favor da ciência. Eu acho que é um fio condutor que desperta um mundo de possibilidades. Mas eu acho que ainda o encontro presencial, físico, daquilo que a gente, ao longo da vida, estabeleceu aí, eu acho que esse daí é insubstituível. Meu filho, vai. Perfeita a sua análise, cara. Assim, na boa, sem puxar sardinha, sem nada disso, mas perfeita a sua análise. Eu concordo em gênero, número, grau, em tudo que dá direito, porque até que enfim que eu ouvi uma coisa bacana, alguém com inteligência para entender. Porque se você perceber, nós somos uma emissora de rádio. Você está falando numa emissora de rádio. E aí eu tenho aqui a abrangência pelos contornos da nossa potência em vários municípios, São Francisco, São João da Barra, Quissamã, a gente pega em uma parte de São Fidélis, Cardoso, e beleza, esse é o propósito, nós somos uma emissora de rádio, mas você está falando pelo Skype, a tecnologia, né, digital, estamos transmitindo esse programa com imagens para as redes sociais, Face, YouTube, Instagram, Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast e ainda tem a reprise na Plena TV. Quer dizer, mas o centro, aquilo que você falou é perfeito. O centro das atenções
não tem que ser essa tecnologia, é a rádio, é a forma de comunicação fantástica que é o rádio. E sim, agregado a essas tecnologias, a essas plataformas, sim, aí a gente se atualiza, se dinamiza e conversa com todos os públicos. E se você observar, Cláudio, tem um aspecto também importante, porque a gente fala muito de democratização do acesso, participação maior do público, né? Sim. O Brasil é um país diverso e, ao mesmo tempo, desigual, né, socialmente. Então, eu acho que esse período também da pandemia foi feito um esforço, e ainda temos muito caminho a ser trilhado, né, quando a gente fala de acesso, inclusive, à tecnologia, mas a cultura das artes, ela teve um acesso maior, porque através da tecnologia, né, da internet, né, da conexão, ela levou cultura para diversos lugares, né, diversos territórios que naturalmente eles não teriam acesso no mundo presencial. Então, essa prestação de serviço positiva da tecnologia, apesar da gente saber que conexão é uma coisa ainda desafiadora para o país, mas ela ainda deu uma porta maior para você disseminar e ter um público participante maior, uma vez que estavam todos, né, no isolamento social. Seja isso no âmbito das escolas, acho que as escolas tiveram que se reinventar também nesse aspecto. Então, acho que a tecnologia, nesse quesito, abriu fronteira. Mas eu sempre digo que o presencial não substituiu. A tecnologia ela é um recurso positivo diante disso. Mas ela não exclui, né? Igual a história da rádio, quando a televisão começou, é um outro tipo de tecnologia, as rádios irão acabar. Então, aí até hoje, se reinventando, vendo novos modelos, novos programas, mas, né, aí a TV, depois da TV veio o streaming. Então a TV vai acabar, né? Eu acho que cada uma consegue ter um papel, cada uma das possibilidades, nenhuma briga com a outra, mas são experiências diferentes. Mas a presencial, essa a gente não, ao meu ver, a gente não substitui. Nada substitui o abraço. O que vai substituir o abraço, né, Antenor? E a gente ficou tanto tempo sem isso, né? Sem se abraçar. Aí que a gente deu valor, né? Aquele famoso bom dia que a gente falava lá em off, né? Antes de começar o programa. Eu sou meio que, sei lá, eu sou extremamente otimista. Eu acredito na população, eu acredito na humanidade. Eu acho que o ser humano, ele é 99% de bondade. Eu penso isso. Cara, e falando desse pilar, então, aliás, a Graziela colocou aqui, depois a gente vai comentar, vai falar sim. Parabéns ao SESI, o Teatro de Campos ficou lindíssimo após a reforma. Se quiser comentar, fica à vontade. Essa é a Graziela, diretor do... Graziela, você aí tem um papel importante aqui em Campos, né? E que bom que a gente tem também expoentes, gestores, produtores e artistas que movimentam com muita maestria, muita competência a serviço da arte e da sociedade, né? Obrigado aí. Um outro comentário aqui, o Jefferson Barreto, já que eu estou olhando aqui o Facebook, dá um bom dia e manda um abraço para você, Antenor, e diz que você é gente finíssima, profissional competente. Jefferson Barreto, ele trabalha, segundo aqui informações da sua página, na Prefeitura de São Francisco do Itabapuana. Sim, tive o prazer de conhecê-lo. Parabéns aí também pelo trabalho que ele realiza aí na frente da Prefeitura. Bom, para fechar pelo menos esse pilar, a gente precisa fazer um intervalo, mas desses 3 pilares que você falou, e
a gente está abordando aqui um pouco mais, porque eu entendo assim, se a gente levar um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, quem tem conhecimento tem poder, né? Já dizia o ditado. E é verdade, quem tem conhecimento tem poder de ir adiante, de vencer, de conquistar, né, buscar novos caminhos, novas conquistas. E eu penso que a função do programa é essa, levar esse conhecimento um pouco mais detalhado e encurtar esse caminho aí entre população e os serviços que, no caso, o SESI presta aí à população. Ainda nesse pilar dessa estrutura de programas e oferecimento desse edital para as peças teatrais e, enfim, eventos e shows na rede de teatro do SESI, é muito complicado participar desse edital, é muito complicado chegar lá e documentar enfim. A cada ano a gente tem a missão aí de revisitar o edital, olhar e, é claro que tentar desburocratizar ao máximo, mas também o SESI, o Sistema S como um todo, você sabe que a gente tem aí, é auditado pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União, então a gente não tenta ter o cuidado de não ferir, né, nenhuma regra do regulamento do SESI, mas tentar tornar o edital acessível, palatável, um pouco menos burocrático, desde que isso não fira aí as regras do regulamento do SESI. Mas ele é acessível a todos, é uma plataforma online onde as pessoas podem submeter suas propostas, seus projetos culturais. É um edital aberto para todo o Estado, então, porque a gente acredita que esse conceito de eu vou levar a cultura para tal lugar, eu posso levar uma experiência de uma outra cultura para um determinado lugar, mas cultura, ela existe aí no território, nos territórios de um modo geral. Então, ele é um edital muito democrático, porque ele trabalha desde projetos que estão começando agora, até projetos que já são consagrados por parte do público, da crítica especializada. Então, a gente não faz nenhum tipo de distinção, desde que o projeto tenha qualidade e que tenha uma linha curatorial que coadune aí com os objetivos do SESI, né? Então, ter o edital é uma forma democrática da gente poder fazer um filtro dessas escolhas, né? Das escolhas não serem personalistas, né? Eu vou escolher um espetáculo. É claro que, além dos editais, a gente também faz uma curadoria de escolhas de programações locais, que aí é uma outra lógica. Mas quando a gente pensa nesse pacotão aí para poder circular o Estado, esses critérios garantem para a gente uma lisura e uma transparência, e melhor do que isso, um resultado de escolhas bem diversas. Sim. É legal essa valorização da prata da casa também, em cada cidade também. Agora, nesse caso, você disse que há uma circulação dessas opções, dessas peças, desses eventos. No caso, Campos também apresenta, né, a sua cultura para outros municípios? Você tem essa informação? A gente ainda tem uma presença na circulação no interior que é desafiador para a gente. Eu não saberia te dizer agora qual produção, mas a gente já teve na edição passada duas produções contempladas aí de Campos nesse edital, Novos Talentos do Teatro, que participou da circulação, participou da maratona, na verdade, que a gente fez no Teatro de Jacarepaguá, quer dizer, a gente trouxe essas produções também para a capital. E essa força local, né, por isso que quando a gente fala, o edital é uma das linhas de fomento.
Mas quando a gente vai ainda para a programação e curadoria artística de cada um desses teatros, né, a gente tem uma rede de 6 teatros, né, no centro de Jacarepaguá, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, na região norte, Campos, Macaé e noroeste, Itaperuna. É importante que, quando a gente fala também do aspecto do desenvolvimento econômico, que a gente estimule a produção local e que esse estimule e qualifique, né, essas produções, mas, sobretudo, crie uma relação desse artista local com seus diferentes públicos, né? É muito interessante, por exemplo, a cidade de Macaé, que durante muito tempo foi uma cidade com esse estigma da cidade dormitório, né? Das pessoas trabalhavam durante a semana, no final de semana iam para o Rio, mas é importante observar que ela traz não só para o seu público morador, mas ela atrai uma programação, novos públicos para a programação, sejam profissionais das empresas que ficam lá durante a semana, e é uma oportunidade também. Eu me lembro muito bem que a gente uma vez fez uma comédia nesse Teatro Macaé, que você teve um grupo de japoneses que não falavam muito bem português e que vibraram com aquilo. Quer dizer, olha como você abraça diferentes públicos num território, por exemplo, quando a gente pensa no interior do estado. Então, para a gente é importante a valorização do público da região, do artista da região, mas da força daquilo que se faz e que atrai diferentes outros públicos para aquele espaço, né? E Campos é um celeiro cultural sem sombra de dúvidas, né? Tem muita coisa. Campos é sensacional, tanto na parte artística, cultural, na parte musical. Nossa, temos grandes talentos aqui. Cara, eu vou precisar fazer um intervalo, Antenor. E tem mais 2 pilares para a gente falar, tem muita coisa aqui para a gente falar, inclusive sobre também a reforma do teatro, para você como, né, especialista da área, como dedicado à cultura, como é que vê esse presente que a gente ganha com essa reforma? E eu só vi imagens, mas já percebi que ficou muito legal, e a Grazela comentou aqui, e ela que entende muito comentando, né, sensacional. E também a programação para esse ano, para maio, enfim. Só vou te pedir licença, então, para a gente fazer esse rápido intervalo. O Jefferson Barreto falou aqui que é primo da Olga. Aí eu acho que Jefferson, lá de São Francisco, já agora se identificou mais aqui, falando que é primo da Olga. Bom, um abraço, Jefferson. Isso é bom, valeu, Jefferson. Também obrigado pela audiência. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu volto a conversar com o Antenor José de Oliveira Neto já, após o intervalo, com o destaque aí para a cultura, e o destaque, é claro, para o nosso SESI, Senai, Feijão, SESI Campos, com ainda outros 2 importantes pilares que sustentam e que são o objetivo do SESI, que é esse programa cultural na formação da sociedade e também na rede de educação. E ainda, por fim, a gente fala do terceiro pilar, que é a questão da cultura e também da indústria criativa, que a gente já abordou aqui várias vezes, essa economia criativa, essa indústria criativa que tem movimentado muito o mundo inteiro e com cifras significantes e importantes. Vamos falar sobre, né, as políticas públicas para o setor, as demandas também do setor, enfim, tudo isso. São 7h55. Você está ouvindo a Folha FM e o Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar. A sua equipe é essencial para a sua empresa. E saber